A gente vai falar agora com o professor de Economia da USP e ex-presidente da Eletropaulo, Paulo Feldman. Professor, muito bom dia, obrigada por falar com a gente. Eu agradeço o convite, Marcela, muito obrigado. Professor, antes da gente tratar aqui dos temas que são muito importantes, eu só queria que o senhor esclarecesse esse apagão que teve no final de semana em algumas regiões da região sudeste do nosso país, não teve a ver com a crise hídrica, é isso? Não teve absolutamente nada a ver, foi uma falha técnica. Ainda não foi totalmente esclarecida, mas é uma falha técnica muito provavelmente causada por problemas de manutenção que acabou não acontecendo. Mas isso é natural, isso não é tão grave. Realmente, agora, como o Antony acabou de mencionar, nós vamos entrar numa situação muito difícil por conta desse problema sério que está acontecendo nos reservatórios, quase todos eles com problemas muito, muito sérios. Professor, bom dia, Daniel aqui agora. Queria tirar uma dúvida com o senhor com relação a se vamos poder ter ou não apagões, de fato, por causa da crise hídrica, visto as informações que o Antony nos trouxe agora há pouco, do nível dos reservatórios, chegando o período de primavera, verão, de maior consumo de energia de ar-condicionado, de equipamentos que realmente demandam por mais eletricidade. O senhor vê esse risco de apagão mais perto da gente? Sim, há um risco de apagão. Com certeza, Daniel, porque nós estamos com um nível dos reservatórios muito baixo e nós não estamos esperando que as chuvas venham e na forma em que nós necessitamos. Nós precisaríamos que chovesse muito. Agora, já começasse o período de chuvas e que elas fossem muito, muito intensas. Isso não vai acontecer, então é inevitável que nós tenhamos alguns apagões pelo Brasil afora. E isso é um problema lamentável, porque isso vai prejudicar a economia brasileira, né? A Priscila estava comentando a respeito da inflação e é capaz até que piore, porque com a falta de energia você vai ter um encarecimento ainda maior da tarifa de energia elétrica e a energia elétrica repercute em tudo, né? O que não usa energia elétrica? Então, a energia elétrica aumentando o seu preço, tudo vai aumentar o preço também. É uma bola de neve, é um problema sério. E os apagões, como aconteceu em 2001, né? Foi o grande ano dos apagões em 2001, é quase certo que eles vão voltar. A falta de água está muito intensa, a perspectiva de continuidade da seca é grave, ela deve piorar ainda mais. Esse será o grande problema, provavelmente, da economia brasileira no ano 2022. Professor, além das chuvas que dependem de São Pedro, a gente pode fazer alguma outra coisa para, pelo menos, amenizar esse impacto? A economia de água e energia para os cidadãos? Deveria ser feito já um racionamento a partir de já, ou já deveria ter começado antes? E uma outra questão também em relação, que está sendo debatida, né, inclusive pelo governo federal, em relação ao horário de verão. Essas medidas podem amenizar esses apagões ou até evitar ou não? Depende também de chuva e, claro, da contribuição das pessoas em ajudar aí nesse problema. Veja, Marcela, infelizmente, esses problemas, a solução desses problemas deveria ter sido iniciada há 2 anos atrás, porque há 2 anos já sabia que isso iria acontecer. Há 1 ano atrás era absolutamente certo e nenhuma providência foi tomada. As providências começaram agora. Quanto mais próximo da crise a gente deixa para tomar as medidas, piores as medidas terão que ser. Veja, nós poderíamos ter começado o racionamento há alguns meses atrás. Se tivéssemos feito isso, o racionamento teria sido bem pequeno para cada unidade residencial, para cada empresa. Se você deixa para o final, quando a crise já está totalmente estabelecida, o racionamento tem que ser maior, que é o que provavelmente vai acontecer. Como não se tomou medidas, elas vão ficar para a última hora e o racionamento será grande.
As outras medidas que poderiam ter sido tomadas, por exemplo, ligar as termoelétricas com mais antecedência. As termoelétricas, elas são usadas para substituir a energia hídrica, a energia que vem da água. Quando falta água, você tem que usar, no Brasil, usamos termoelétricas. Mas também deixamos para ligar as termoelétricas agora, poucos meses atrás, em cima da hora. Se tivéssemos ligado as termoelétricas há 2 anos atrás, teríamos poupado água, teria sido muito melhor. Então, as medidas que deveriam ter sido tomadas não foram. E agora, então, infelizmente, nós vamos ter que tomar medidas muito graves, como o racionamento, aumento ainda maior da tarifa de energia elétrica. Provavelmente vamos ter que comprar energia dos nossos vizinhos, como fizemos no apagão de 2001. No apagão de 2001 tivemos que comprar energia dos países aqui, nossos vizinhos, principalmente Paraguai e Argentina. Isso é quase inevitável que nós tenhamos que fazer. Tudo isso foi falta de planejamento. A gente não pode culpar São Pedro por conta disso. Muitas medidas poderiam ter sido tomadas. Por exemplo, nós temos regiões do Brasil que têm água em abundância. Na região norte, por exemplo, poderíamos ter gerado aquela energia em maior intensidade lá e trazido de lá para cá através de linhas de transmissão, mas elas também não foram feitas. Então, tudo isso denota uma falta de planejamento muito grave na área de energia elétrica. E o que é pior, é uma repetição do que aconteceu em 2001. Então, quer dizer, nós deixamos de aprender com os problemas pelos quais passamos há 20 anos atrás e estamos incidindo nos mesmos problemas e tudo isso causa um problema muito sério, como foi em 2001, que foi um ano trágico para a economia brasileira, 2001, 2002. Né? Infelizmente, a previsão é de que nós tenhamos aí uma situação muito difícil do ponto de vista de energia elétrica nesses próximos meses, com muito racionamento e com a elevação do preço da tarifa. Horário de verão resolveria alguma coisa? Quase nada. O horário de verão, é claro, ele tem um impacto de 1%. 1% no consumo de energia. É pouco. É claro que o horário de verão atenua, 1% é 1%. Numa situação de falta, ele teria sido bom. Na minha opinião, nós não deveríamos ter acabado com o horário de verão. Foi uma medida errada. Mas 1% é muito pouco diante da crise que nós poderemos ter. Mas é claro, é bom que volte o horário de verão, sem dúvida nenhuma. Bom, professor, agora, o que a gente pode fazer? Olha, agora precisaríamos começar esse racionamento o quanto antes. Precisaríamos adicionar o número de termoelétricas, usar mais termoelétricas, porque ainda são poucas as termoelétricas que estão em operação no Brasil. Tem que ser feito imediatamente isso. Nós temos que intensificar a compra de energia dos nossos vizinhos, principalmente da Argentina e do Paraguai, começar já a negociar com eles contratos de compra de energia, principalmente o Paraguai, porque o Paraguai é sócio conosco de Itaipu, então há muita energia sobrando no Paraguai que poderia ser comprada pelo Brasil. Essas são as medidas. E talvez o mais importante de tudo seja conscientizar a população a começar a economizar energia. Essa é uma medida importante, mas é uma medida difícil. E a população tem que saber que ela não pode desperdiçar água, ela tem que usar menos água, por exemplo, água para lavar calçada de rua, isso tem que ser postergado ou eliminado, e tem que se reduzir o consumo de energia elétrica, tem que se usar menos aparelho de ar-condicionado, tem que se usar menos o chuveiro elétrico, que são os grandes vilões do consumo dentro da residência. Tudo isso tem que ser feito, mas tem que ser feito muito rápido, porque se a gente deixar para fazer isso quando a crise estiver instalada, aí a situação é muito pior. Nós temos um pouco de tempo ainda para começar com isso. Eu acho que essa deveria ser a preocupação maior do Ministério das Minas e Energia.
Veja, Marcela, até há pouco tempo atrás, um mês atrás, o ministro ainda falava que nós não teríamos crise. E justamente, ele negava que haveria possibilidade de racionamento e nada foi feito. Eu acho que agora é a hora de você começar uma grande campanha pela mídia, falando para a população brasileira para que ela comece a cooperar, que ela reduza o consumo de água, que ela reduza o consumo de energia elétrica. Eu acho que essas são as medidas mais importantes neste momento. Professor Paulo Feldman, uma honra ter o senhor aqui no Live CNN. Está convidado a voltar sempre. O prazer é todo meu. Para mim é uma honra enorme poder estar aqui falando com a CNN. Eu tenho uma admiração enorme pela CNN Brasil e pela CNN Mundial. Então eu fico muito orgulhoso e eu é que tenho que agradecer esse convite que vocês me fizeram. Um prazer enorme. Muito obrigado. Então pronto, está em casa, vai voltar sempre. Até uma próxima, professor. Agora a gente